Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aulinha de geografia, ainda sobre a região Centro-Oeste. E o tema da aula de hoje é sobre dinâmica natural. Domínio do Cerrado. Se na região norte o domínio morfoclimático predominante é o amazônico, o Centro-Oeste é majoritariamente dominado pelas paisagens do Cerrado. Além disso, por conta da altitude de seus planaltos, essa região funciona como divisória das águas fluviais do território brasileiro. Um domínio morfoclimático é caracterizado pela interação entre os diferentes componentes naturais de um território capaz de criar uma dinâmica natural própria e característica. Entre esses elementos da natureza, destacam-se o clima, a vegetação e o relevo. No caso do Cerrado, o clima quente, os terrenos mais altos, solos pouco férteis e as chuvas concentradas no verão, com o inverno muito seco, criam um ambiente com paisagens muitas vezes associadas à ausência de água. Mas o Centro-Oeste não é apenas o Cerrado. Como está quase totalmente localizado na zona tropical, a mais aquecida do planeta, ele é considerado uma área tipicamente tropical. Apenas uma pequena porção do sul do Mato Grosso do Sul situa-se na zona temperada, ao sul do Trópico de Capricórnio. A variedade de relevo, a hidrografia e a atuação das massas de ar conferem à região paisagens diversas. Relevo. O relevo da região Centro-Oeste é marcado predominantemente pela presença de planaltos e chapadas. No entanto, no sudoeste do Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso do Sul podem ser encontradas extensas planícies. Entre os planaltos da região Centro-Oeste, destacam-se os planaltos e serras de Goiás-Minas, no estado de Goiás, os planaltos e a chapada dos Parecis, no estado do Mato Grosso, e os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná, localizados nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As depressões mais extensas dessa região são a Depressão Sul-Amazônica, no norte do Mato Grosso, e a Depressão Araguaia-Tocantins, entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Drenada pelo rio Paraguai, a planície do Pantanal Mato-Grossense é a maior planície inundável do mundo. Por apresentar baixa declividade, parte do terreno permanece coberto pelas águas no período de cheias, de outubro a março. No oeste da região está localizada a vasta planície do Pantanal Mato-Grossense, compondo uma área de relevo baixo e plano, que engloba o sudoeste do Mato Grosso e a porção oeste do Mato Grosso do Sul. No sul da área da planície do Pantanal, na fronteira com a Bolívia, encontra-se a Serra do Urucum, que se destaca pela altitude em meio a terras baixas e pelos recursos minerais, como ferro e manganês. A mineração nessa região é uma atividade intensa, o que ocasiona paisagens de grande impacto ambiental. Hidrografia. Além do rio Paraguai, que forma uma extensa bacia hidrográfica, ocupando boa parte do centro-oeste, há outras bacias que juntas compõem a riqueza hídrica da região. Os planaltos da região centro-oeste atuam como divisores de água de extensas bacias hidrográficas, Bacia Amazônica, Bacia do Rio Paraguai, Bacia do Rio Paraná e Bacia Tocantins-Araguaia. Alguns afluentes da margem direita do Rio Amazonas nascem no Planalto Central, bem como o Rio Paraguai e afluentes de sua margem esquerda.
além de afluentes do rio Paraná. Assim, a bacia amazônica drena a parte norte do Mato Grosso, enquanto a bacia do Paraguai banha as partes do sul do Mato Grosso e norte-ocidental de Mato Grosso do Sul. Já a bacia do Paraná banha o sul de Goiás e a porção norte-oriental do Mato Grosso do Sul. Os rios Araguaia e Tocantins também nascem em terras elevadas da região, respectivamente na Serra do Caiapó e na Serra dos Pirineus, ambas em Goiás. Juntos, os rios dessas 4 bacias possibilitam a irrigação dos cultivos agrícolas e a produção de energia elétrica, bem como fornecem alimento e abastecem a população. Além disso, há possibilidades de investimento em infraestrutura para a implantação de hidrovias nesses rios. Como eles se estendem por outras regiões e países vizinhos, a navegação fluvial passa a exercer papel fundamental. Clima. Durante boa parte do ano, a região centro-oeste fica sob a ação de massas de ar quentes tropicais e equatoriais. No inverno, sofre a atuação da massa de origem polar proveniente do sul. Na maior parte do território, predomina o clima tropical, caracterizado por altas temperaturas ao longo do ano e 2 estações bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. As áreas localizadas ao norte são as mais úmidas, com predomínio do clima equatorial, quente e úmido. No sul do Mato Grosso do Sul, podem ocorrer temperaturas relativamente baixas no inverno, sendo o local de ocorrência do clima tropical, com influência da massa polar atlântica nessa época do ano. Vegetação. Quanto à vegetação, destacam-se o Cerrado e o Complexo do Pantanal nas áreas de clima tropical. No local em que o clima é equatorial, prolonga-se a floresta amazônica. O Cerrado é um bioma de grande diversidade, que ocupa vastas áreas com períodos mais prolongados de estiagem. A vegetação é composta principalmente de pequenas árvores, arbustos e plantas herbáceas, com troncos de casca grossa e galhos retorcidos. As árvores de pequeno porte são marcantes nesse bioma. O complexo do Pantanal é marcado pela imponência da natureza, com grande diversidade de espécies animais e vegetais. É um dos complexos mais ricos em espécie de todo o país, localizado no sudoeste do Mato Grosso e a oeste do Mato Grosso do Sul. Nele encontram-se espécies de floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, plantas aquáticas e matas ciliares, motivo pelo qual é chamado de complexo. No período de chuvas, muitas áreas são inundadas. A diversidade do bioma também é observado nas árvores, nos lagos e no céu. Há mais de 600 espécies de aves. A pesca e o turismo predatório, o mergulho dos garimpos e as usinas de álcool instaladas em áreas pantaneiras são fatores que causam impacto ambiental. Apenas 4,4% do Pantanal estão protegidos por unidades de conservação nacional. Este foi o recadinho de hoje sobre dinâmica natural. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.